Olá, vamos então para o novo vídeo do blog do editor, também abordando 3 edições de 97, agosto, setembro e outubro. Destaques, cobertura da Conrads, a primeira vez que damos uma matéria mais ampla, com a participação do primeiro brasileiro que corre, que é o Márcio Miller, completa. E também o surgimento da Maratona Ecológica de Curitiba, feita pela Prefeitura. E a Meia do Rio, aquela Meia do Rio, de grande sucesso, tem seu primeiro ano, ainda não feita pela ESCOM, mas com apoio, que foi definitivo, da Globo. E também uma prova de 30 quilômetros em Cascavel. Foi uma iniciativa da revista de começar a defender corridas sem ser 21 nem 42. 30, perfeito, né? Você que não consegue fazer 42, faz o 30. Bom, vamos lá então. A capa de agosto traz com muito mérito o Joaquim Cruz, que ainda fazia algumas corridas e tal, mas falou, agora estou bem e tal, tem uma foto legal dele. Foi nosso medalhista olímpico dos 800 em Los Angeles. Tá bom? O destaque então que eu gostaria de fazer, deixa eu ver se tem. Tem uma sessão de cartas, como eu falei, só publicava foto individual em caso raríssimo, senão ia ficar louco. Então, mas publicava junto um grupinho aí da sua cidade, faz aqui, é um pessoal de Curitiba, boa parte de assinantes, até que eu vejo aqui. Mas enfim, é uma forma de valorizar a turma e não as pessoas, né? A não ser que tivesse uma história muito boa. Aí uma matéria do Ayrton fazia muito planilhas para maratona, ele ficou marcado por isso, e muita gente correu maratona fazendo os treinos do Ayrton, que eram duros, mas em compensação você chegava na maratona e corria legal pra cacete. Bom, aí fazer um treinamento para a meia maratona, especialmente pela a meia do Rio, que já se começava a falar, a meia do Rio, nossa, vai ter a meia do Rio da Globo e tal. E ele faz com as planilhas também, a gente publicou muitas planilhas, inclusive uma para cada meta, então você ia correr a meia para 1,50, você queria, achava que... Então aqui, ó, para que nível tal, para quem quer fazer entre 1,45 e 1,52. Daí o cara se encaixava ali e fazia a planilha como ele indicava, o fartleks, os treinos mais longos e tal. Bom, aí vem um especial, bem especial. O Vanderlei de Oliveira, que é um técnico consagrado aqui, um dos primeiros, hoje tem, nada contra, mas hoje tem milhares, sei lá, de treinadores. Mas na época em São Paulo, tinha uma dezena, talvez 20 treinadores de amadores. De elite também tinha, mas de amadores. Vanderlei, assim como Miguel Sarkis, outros ex-atletas, inclusive, orientavam amadores. E no caso do Vanderlei, ele orientava a diretoria do Pão de Açúcar, até por causa do revezamento, e orientava os funcionários também. E o Márcio Miller, por conversa com o Vanderlei, ficou sabendo da Conrads, 90 quilômetros da África do Sul e tal, e fez um treino. Foi para lá, e o Vanderlei foi, então, o Vanderlei de Oliveira foi com o Márcio Miller, e o Ângelo Correia, que tinha ganho 2 vezes a extra maratona também do Pão de Açúcar, de 100 km, e com o Valmir Nunes, que é o campeão mundial de 100 km, lá de Santos. E foram para lá, para a Conrad. E o Márcio Miller, que tinha quase 50 anos, consegue completar. Não é assim maratona, eu fui a Nova York e corria e completei. Nem posso falar que todo mundo, mas todo mundo completa, bem andando 7 horas, sei lá. Mas no caso da Conrad, naquela época, o limite era 11 horas mesmo, 11:00. Chegava com 11:00, qualquer coisa, não ganhava medalha e saía pelo lado. E a prova tem vários cortes do percurso, 3 ou 4 cortes. Então você tem que passar o tempo limite e tal. E o Márcio Miller conseguiu, fez 9:55, quase 10 horas. O Ângelo Correia e o Valmir, como elite, corriam ali na frente. E não foram lá para completar, foram lá para fazer um bom resultado, ganhar um recurso e tal. E eles não completam, desistem. O que é interessante, ele publicou também 2 páginas da Conrads falando
até do Salazar, que tinha ido lá em 94, a história eu já contei do Salazar, americano, que tinha ganho a Conrad. Então essa reportagem é de 97. Mas apesar disso, mostramos o mapa do percurso, tal, falamos detalhes, como é que era o jeito da prova, tal. O Vanderlei, né, falou, porque eu também não conhecia, assim. Mas nem por isso, a partir dessa matéria, começou meia dúzia de pessoas irem, e boa parte voltava meio frustrada, porque não conseguia completar no tempo limite de 11 horas. Depois passou para 12, aí ficou bem mais fácil. Parece que não, mas uma hora a mais, né? Aí a Conrad só cai no gosto dos brasileiros, sem falsa modéstia, quando eu vou lá em 2007, para comemorar meus 60 anos, e a gente faz uma matéria, eu faço uma matéria antes, durante, depois. No ano seguinte a gente faz uma outra matéria, que eu corri 2 anos seguidos. A Conrad é um ano para baixo, um ano para cima. E a brincadeira na África, se você não fizer as duas, você não é nada. Uma só, não tem chance. Bom, aí a gente fez aceitou as críticas dos assinantes, os corredores, que o nosso tempo limite para o ranking, maratona, era muito puxado, era igual a Boston, que eu erroneamente no outro vídeo falei que eu tinha dado meia hora a mais. Não, nós fomos só dar meia hora a mais em relação aos tempos de limite ou de qualificação para a Boston em 97. Aí as coisas melhoraram, os corredores ficaram mais satisfeitos, e mesmo assim, a gente manteve aquela coisa, só 1/3 dos brasileiros que faziam maratonas oficiais no Brasil conseguiu entrar no ranking. Eu mesmo fiquei fora algumas vezes. Bom, aí tem uma matéria com o Décio de Oliveira Castro, que é um fenômeno. Bom, tinha sido um atleta de elite, mas ele com 60 anos, ele corria maratona abaixo de 3 horas. Eu que quase corria abaixo de 3 horas, aos 45, eu sei que ele é foda. Pouquíssimas pessoas, assim, proporcionalmente, o número de pessoas que completam maratona, não sei quanto, 1, 2, 3% dos amadores que conseguem correr abaixo de 3 horas. E o Décio era incrível. E uma característica curiosa é que em maratona, mesmo em maratona, ele esquecia de beber água. Eu tomava às vezes um gole, assim, só para dizer. Não tinha hábito de tomar água. Bom, aí tem uma matéria sobre o Joaquim Cruz, falando a história dele, que é bem legal, uma foto bonita, que ele foi sempre patrocinado pela Nike. Foi muito importante para ele. Ele tinha o seu grande adversário, o inglês Sebastian Coe, que hoje é o presidente da IAAF, o inglês, né? Bom, aí o que nós temos? Aí várias matérias sobre dicas, sobre corridas que vão acontecer. Aí tem um anúncio classificado, e é um dos primeiros anúncios da loja Ironman, ainda Ironman, de Curitiba, do Beto Guppenmacher, que foi um anunciante fixo da revista anos. E eu gostava quando ele falava assim, Tomás, minha loja vende bem os tênis, mas eu vendo muito mais tênis via correio, não havia internet ainda, hein? Não havia internet. Eu vendo muito mais tênis pelo correio para os assinantes da revista, para os leitores da revista, do que na loja. Eu estou muito satisfeito. Eu pago o seu anúncio e estou muito satisfeito com o retorno. Anos foi anunciante da revista. E aqui também, só como característica, o Marcão, o treinador da Roseli Machado, que mora na China, como eu falei, há muitos anos, é treinador lá. Ele tinha uma empresa de treinamento para elite. Atendia um ou outro executivo, assim, executivo que queria resultado mesmo. E aqui é uma foto do Osmiro, que tinha sido recordista sul-americano de maratona, e que foi um dos pupilos dele. Então ele anunciava, ele escrevia na revista matérias técnicas de treinamento e também se promovia anunciando na revista, ok? Vamos para a capa de setembro, que tem a 10 milhas garoto. É uma prova tão legal, tão bonita, que sempre tinha seu espaço. E também Blumenau, que também... Essa eu corri, 10 milhas eu corri 1 ou 2 vezes. E Blumenau eu corri, acho que umas 15 vezes. Aqui é uma vitória da Nerci, aparece na capa. Também ganhou várias vezes em Blumenau. Também é uma pessoa boníssima, muito, muito simpática, muito comunicativa. Aqui, interessante que é o anúncio da Maratona do Centenário, Belo Horizonte.
Não, Belo Horizonte não tinha maratona. Aliás, é complicado maratona em Belo Horizonte, porque além da Volta da Pampulha, que é plana, o resto é tudo morro, né? Minas Gerais, né? Então, fazer maratona em Belo Horizonte, fizemos. Vamos falar sobre ela ainda. Eu participei como delegado da CBAT. Depois eu vou contar essa história, como é que eu entrei como delegado da CBAT. Tudo dentro da preocupação da revista, minha, de tornar as corridas mais bem organizadas, tecnicamente, medição do percurso, tal, como no aspecto de atendimento ao corredor. E no caso dessa de Belo Horizonte, houve uma falha técnica. Não souberam fazer o tangenciamento lá e a gente foi obrigado. Foi a única vez que eu me lembro que que uma prova que pediu para ser oficializada, ter seus resultados homologados, não teve, porque o percurso não foi corrido conforme tinha que ser, ou conforme tinha sido medido. Aqui é uma cobertura de Blumenau, sempre é muito legal, você saía de Itajaí e vinha até Blumenau, percurso plano, passando por duas bairros, não sei se são distritos, Vila Gaspar e Ilhota. E a prova com muita premiação, como falei, a cerimônia de premiação era concorridíssima. Bom, aí começa a ter um informe corporate, que fizemos um acordo comercial para que eles passassem juntinho. Eles até tiveram, acho que, uma publicaçãozinha, mas resolveram usar a revista, como a CBAT usava, para fazer um comunicado aos seus associados, aos seus filiados e tal. E aí, então, foram vários meses, não chegou a um ano, desse informe, falando o que ia acontecer, o que estava fazendo a entidade. Aqui, só destacando, o caderno de resultados continuava sendo um encarte, né? Então, agradando, por sugestão de um assinante, que falou, olha, resultados é legal, mostra, você pode ver seu resultado, mas eu quase não participo de corridas, eu acho um saco aquele caderno lá, gastando. Aí ele falou, por que você não faz um encarte grampeado no meio, com papel mais em conta? Se eu chegar, ou eu sou assinante, ou leitor, eu pego aqui, eu não gosto, arranco, e jogo fora, não quero. E fica menos espaço, menos peso na revista. E a gente fez isso durante anos. Aqui é o anúncio, então, da primeira maratona ecológica de Curitiba. Ecológica porque Curitiba tinha aquela fama, em função do prefeito, que faleceu recentemente, não me lembro agora, um arquiteto famoso que fez toda a questão urbanística de Curitiba, com os ônibus, daquela forma em canaletas, enfim. Então, a maratona de Curitiba, que tinha acontecido por iniciativa de associados do clube de campo, aconteceu um ano ou dois, depois não conseguiu viabilizar. Aí a prefeitura de Curitiba pegou a prova, mudou de nome, antes era a maratona do clube de campo, e ficou maratona ecológica. Foi muitos anos, sempre em novembro, que é uma época meio crítica para calor, ainda mais o sobe e desce Curitiba, mas é muito bem feita. Aí, mais uma cobertura, então, chamada na capa, né, da 10 Minas Garoto, com um mapa bem bonitinho que nos deram. A prova sai de Vitória, passa na terceira ponte, que é a terceira porque é uma terceira ponte feita sobre aquele rio ali, que vai dar no mar. E vai a Vila Velha. E chega em frente a Chocolates, a fábrica da Chocolates. E aqui tem uma foto logo em seguida, dos cadeirantes, a largada e tal. E tem uma foto o dono da Garoto, né? Com o governador e o prefeito. Eu estava acompanhando, desculpe falar, eles falam de bicicleta, ao lado da Elite. Nós estávamos no carro da imprensa, também acompanhando a Elite. E meu jeito, eu falei assim, eles estavam meio na frente da Elite, de bicicleta, para os três. Eu falei, vocês três, por favor, eu sei quem são vocês, sai um pouco da frente, aí fica do lado, respeita os corredores. Aí o alemão, que acho que era alemão, o dono da Garoto, diretor da Garoto, deu uma risadinha assim, tudo bem. Aqui uma chegada legal, a chegada era muito bacana, tinha umas arquibancadas, coisa rara, não é muito comum isso. A Garoto, em frente à fábrica, fazia uma arquibancada, sabe, de 200 metros, e ficava lotado, porque a maior parte das pessoas que participavam da 10 Minas Garoto era capixaba, era o pessoal da cidade, da região ali, Cariacica e tal. Então,
vamos passear em Vitória Vila Velha e vamos ver. Depois todo mundo ia fazer compras na Garoto. Bom, aí vamos então agora para a edição. Só uma coisa. Tinha a volta da USP, eu fiz algumas vezes. Foi muito legal, sair no plano, aí tem uma subida forte, depois você desce e chega dentro do velódromo da cidade universitária. E a Nike resolveu patrocinar a volta da USP 2 ou 3 anos. E aí deu um salto, assim, porque a prova era boa, mas era simples. Feita pelos funcionários lá da USP. E aí a Nike entrou com dinheiro, exigindo que fosse tudo legal. E a prova bombou, né? Ficou famosa esse logo 10K aqui com o símbolo da Nike. Eu participei dessa aí, porque é uma prova do lado de casa. Eu saía de casa 3 quilômetros e chegava na USP, no velódromo. Bom, outubro, revezamento Pão de Açúcar. Quem merecia sempre estar na capa, nem sempre estava na capa, porque era uma prova excelente. Aí a gente nessa edição de outubro, a gente está fazendo 4 anos. Então a gente comemorava sempre, porque a gente estava muito satisfeito, a revista estava andando muito bem. Tivemos já um primeiro ano, o segundo ano foi um pouco difícil. Então. Mas depois a revista passou a andar bem, porque as pessoas viram que era uma revista séria, que tinha muito assinante. Então não tinha por que não prestigiar, e ela também tinha o retorno, anunciava e tinha o retorno de participantes. Aqui uma matéria técnica sobre um assunto que sempre assustava, sempre preocupava os corredores, que é a questão do coração. Então fiz uma matéria com o médico Nabil Goraeb, de São Paulo, que era muito conhecido, e que falava, olha, vá com calma, não sei o que lá. Apesar que vamos publicar uma matéria mais para frente, que havia um equívoco. Você corre maratona, cuidado, coração. E 10 quilômetros? Não, 10 quilômetros é uma bobagem, porque geralmente a maratona você corre muito mais tranquilo, né? Não vai forçar, porque são 42 quilômetros. Então, tinha acontecido mortes em maratona? Tinha, mas o cara no quilômetro 1 morreu. Por quê? Porque ele tinha um problema cardíaco, não procurou saber. E mesmo quem procurava saber, às vezes acontecia. Tinha lá um glóbulozinho que veio e entupiu. Bom, mas de qualquer forma a gente fez matéria sempre sobre o coração, sobre os cuidados a tomar. Na edição de outubro, mais uma matéria, uma sessão, organização de provas. Eu só queria reforçar o seguinte, a gente era muito crítico com as corridas. Pelo amor de Deus, organiza a chegada, olha, faz assim, faz assado. Então a gente não só criticava, mas como falava, olha, nós sabemos, quer dizer, não que você não precisa ter feito, eu tinha feito organizado, ajudado, mas eu sabia teoricamente como fazer, eu ouvia as pessoas que sabiam fazer e falava, olha, não só a gente critica, como é assim que faz. Você tem boa vontade. As chamadas baias múltiplas, que você ia mudando de lugar de um lado para o outro. Era complicado. Dá para fazer? Dá para fazer. Aí tem o revezamento do Pão de Açúcar, que eu estou dando uma página de fotos aqui, só vou mostrar aqui. É uma prova tão... Já não sabia mais o que fazer, né? Então puseram um ventilador numa parte do percurso para as pessoas ficarem mais agradável, assim, quer dizer, é o máximo. É um exagero de organização. Tudo aquilo que a gente falava, eles faziam um pouco mais ainda. Aí a elite participava, porque tinha que participar, era quase obrigatório, era a prova mais importante talvez que a São Silvestre, difícil dizer, mas a participação de grupos, empresas, grupos de prédios. Aliás, eu estou com uma novo visual aqui, porque estou morando num apartamento a 5 quadras da casa que eu morei, eu e a Cecília moramos 40 anos. Então, eu estava vendo aqui no prédio, muita gente corre. Então, se fosse na época do revezamento, já teria juntado o grupo. Vamos, equipe do prédio, então. Eu comentei sobre Jacobina é maravilhosa, eu nunca fui na cidade do interior da Bahia, e que a prova chegar perto de um campo de futebol, assim, a cidade toda participa, e troféus, né? 1/3 dos participantes ganhava troféu. Para quem gosta, eu acho ótimo, né? Eu ganhei só pequenininho, guardei um tempo, mas já não tenho mais. Mas a Jacobina era famosa pela sua quantidade de troféus. E
quase termino, com uma prova de Cascavel que eu pedi quase que para um pessoal assinante lá da cidade, para que fizesse uma prova de 30 quilômetros. Porque esse negócio, 21, 42. Poxa, mas 21 tá legal, eu corro tranquilo. 42, puxado, eu tenho que treinar e tal. Por que não 30 quilômetros? E lá fora havia 30 quilômetros de Berlim e tal. Terminando aqui. A Meia do Rio, então surge a Meia do Rio, com a organização de uma empresa local, lá não me lembro o nome, mas com o apoio da Rede Globo. Então, foi um sucesso, só que muito calor, largada já, então nesse roteiro, eu largava lá na Barra da Tijuca, lá, e vinha até o aterro do Flamengo. A vitória foi do Tomix, o mineiro, e ela foi a primeira e marcou, porque passou a ser uma prova, e ela já nasce como prova oficial, seguindo as regras, o que não é anormal, considerando que é uma prova. Ela passou a ser uma nova São Silvestre, no sentido que participava muita gente que não tinha condição, como acontecia na volta da Pampulha logo depois, porque a Rede Globo chamava, às vezes os anúncios da Rede Globo, não estou criticando a Rede Globo, mas é uma coisa típica de comunicação assim, que assim, venha correr, tal, mas não diz nem quantos quilômetros. Tá bom? Bom, espero que estejam gostando do blog do editor, mandem e-mails e avisem os amigos. Um abraço, obrigado.